Companhia das Letras, check. Oi gente, aqui é a G e no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing dos livros que eu comprei na feira da USP. Teve bastante coisa, então vou tentar ser breve. Caso você não conheça a festa do livro da USP, recomendo que você volte no meu último vídeo, eu explico um pouco, dou algumas dicas também pra quem tá indo pela primeira vez. E hoje, então, foi o primeiro dia da feira, eu aproveitei pra ir, fui durante o período da tarde, tava bastante quente, e, enfim, como sempre, né, fila na Companhia das Letras, vontade de comprar tudo, dificuldade de me ater a lista, e eu realmente fiz uma lista, levei comigo, mas tem horas que a vontade de comprar um livro fala mais alto. Enfim, vou começar aqui já mostrando. Esse ano eu decidi, né, comprar já os livros do Leia Mulheres de 2026 na feira, né? E eu esqueci de pegar uma tesoura. Unboxing sem tesoura, às vezes complica, né? Mas eu vou tentar aqui. Ah, já consegui rasgar. Bom, o primeiro livro que eu comprei, ele é um livro brasileiro. Se chama Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Eu não conheço muito da história desse livro, né? Mas eu sei que ele foi adaptado pra filme, e aí também foi um dos motivos pra gente colocar ele na nossa leitura de janeiro. A gente tava pensando em aproveitar esse período de férias, assistir o filme, ler o livro e conversar um pouco sobre isso. Então vai ser o nosso primeiro livro do ano. Os outros eu não lembro muito bem a ordem, então vou falar aqui, mas não lembro qual que é o mês. Enfim, tô bastante interessada nessa história. Eu não sei se ele é um livro de terror, mas eu acho que, enfim, pelo tema, parece um pouco, né? Enterre Seus Mortos, enfim, é isso aí. O segundo livro que eu comprei eu esqueci de falar que esses primeiros livros, eles são todos da Companhia das Letras. E foi o primeiro local que eu fui, porque a Companhia das Letras, né, é sempre a mais cheia. E eles levam muita coisa mesmo, né? São 17 páginas de um PDF, assim, gigantesco, com bastante, muitos títulos. Então, eu sempre paro primeiro lá, compro o que eu quero, e aí eu fico tranquila pra olhar o resto da feira, né? O segundo livro que eu comprei foi Cupim. E assim, gente, eu não sei quantas pessoas não me indicaram, já me indicaram Cupim ano passado. Ano passado? Este ano? Ano passado também, eu acho. Esse livro, da Laila Martínez, ele é um livro em espanhol, ela é de Madrid, né? E ele é um livro com tradução da Joana Angélica Dávila Mello. E ele é um livro de bruxa, pelo que eu tô sabendo, né? Então, assim, minha amiga já me indicou ele hoje, inclusive, de novo, ela já falou, começa a ler Cupim imediatamente. E eu tô bastante ansiosa pra ler, e foi um dos livros que a gente selecionou também, né, pro Leia 2026. Antigamente a gente costumava, eu e Rafa, fazermos uma seleção dos livros antecipadamente, mas esse próximo ano a gente decidiu, né, também ouvir das nossas leitoras o que elas gostariam de ler em 2026, então a gente fez aí uma seleção dos títulos a partir dessa lista, e o Cupim tava nela também. Outro livro que a gente vai estar lendo em 2026, esse aqui eu lembro que vai ser no mês de junho, é o Neca, da Amara Moira, que inclusive foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Romance. Ele se chama Neca, né, Romance em Imbajubá. Eu presenciei, tanto na Flip quanto na Feira do Livro do Pacaembu, algumas mesas com a Amara Moira, né, uma delas com Renan Quinalha, outra eu lembro dela com Matheus, que tem uma newsletter, que vez ou outra eu tô lendo também. E em ambas as mesas eu fiquei bastante interessada em ler Neca, né? Aqui ela vai trazer, né, um livro inteiramente escrito na linguagem das bichas, né? Uma travesti reencontra um antigo amor, anos mais jovem, que está começando a trabalhar nas ruas. Então a gente vai ter aqui essa história que eu estou bastante ansiosa pra ler, e a gente vai estar fazendo a leitura em junho, eu vou tentar esperar até lá pra começar esse livro aqui. Outro livro que também fiquei muito interessada e que foi uma sugestão das meninas que participam do Leia foi esse aqui, que se chama Um Rio Sem Fim, da Verenilde Pereira. Deixa eu mostrar aqui a capa. Bastante bonito esse livro. Aqui no verso a gente tem citações da Conceição, do Ailton Krenak também, dois escritores aí muito importantes para a literatura brasileira, e já li os dois, né? A Verenilde, ela é de Manaus,
né? Eu acredito nunca ter lido nada de Manaus, não tenho certeza. Bom, e aqui a gente tem, né, como os indígenas poderiam imaginar que aquele punhado de homens que aqui desembarcaram em 1500 seria capaz de acabar com o mundo que conheciam até então. Plantas, animais, rio, terra, serras e gentes, tudo quanto havia neste lugar que viria a se chamar Brasil, ou cedeu ante o domínio deles, ou foi exterminado. Era o impensável. Enfim, a gente vai ler esse livro aqui em setembro, que é o mês da mulher indígena, e a gente decidiu selecionar essa leitura aqui para esse mês, né? Então, muito obrigada para quem sugeriu, não me lembro quem colocou esse livro na lista, mas a gente decidiu acrescentar. Bom, esse outro, eu comprei na Companhia das Letras, por causa do Leia Mulheres, mas a gente não vai ler no Leia Mulheres. Ano passado, gente, tô falando muito ano passado, mas é esse ano. Eu tô com a cabeça já, leituras 2026. Este ano, de 2025, a gente leu a Micheline Veruns, que foi meu primeiro contato com ela. Mas eu comecei a ler a Micheline através do Caminhando entre ou Caminhando com os Mortos. Caminhando com os Mortos, se eu não me engano. E aqui, no Som do Rugido da Onça, que foi esse romance dela, publicado antes, né, do Caminhando com os Mortos, inicia-se, né, o que aparentemente é uma trilogia, que é O Som do Rugido da Onça, Caminhando com os Mortos, e já foi publicado o terceiro. Então eu fiquei bastante interessada em ler aqui, porque se fala que é essa trilogia da mata, né, os 3 livros têm essa ambientação de interior, então eu decidi comprar O Som do Rugido da Onça, né, pra poder ler. Continuar lendo a Micheline, porque eu gostei muito, assim, foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, que me pegou, assim, bastante, e a discussão do Leia também foi muito boa. Isso que é legal dos clubes também, porque às vezes tem livro que a gente não gosta tanto, mas que a discussão é tão engajada, tão interessante, que você passa a ver o livro de uma outra forma. Não foi o caso do Caminhando com os Mortos, porque eu já gostava muito dele, mas que pra mim ampliou ainda mais essa experiência, assim. Aí outro livro que eu comprei na Companhia das Letras, vencedor do Prêmio José Saramago, foi Os Malaquias, da Andrea Del Fuego. Eu já li e reli A Pediatra, também li com Leia Mulheres, mas eu já tinha feito a leitura anteriormente, então foi uma releitura. E esse aqui é o romance dela também, que foi publicado antes, né, se eu não tô enganada, da Pediatra, né, Pediatra de 2021. E de quando que é o Malaquias? Os Malaquias. É isso mesmo, 2010, né? E aí a gente tem essa nova edição. Então, eu tô bastante ansiosa pra ler, né? Eu gosto muito da Andrea Del Fuego, eu acho ela muito engraçada, eu já assisti mesas dela também, já escutei ela em podcast, entrevista, e eu gosto muito dela, então, assim, vai ser das minhas próximas leituras, com certeza. E aí, o livro que eu tava mais ansiosa pra comprar na Companhia das Letras... Gente, eu tô de olho nesse livro desde que ele saiu pela Companhia das Letras aqui no Brasil. E ele nunca abaixa o preço. Tipo, eu tô de olho sempre nele. E tá sempre caro. Então, eu aproveitei a Feira da USP pra comprar ele com 50% de desconto, né? Que é o Na Voz Dela, da Alba de Céspedes. Esse livro, eu li outro livro dela, que foi O Caderno Proibido, né, que foi traduzido pra cá primeiro. A Alba, ela é uma escritora italiana, bastante falada, até mesmo por conta da Helena Ferrante, né. Aqui tem, na capa, a gente tem uma citação da Helena Ferrante. Tem uma pequena lista de livros que me encorajam. Este é um deles. Então, mais de uma vez, a gente já viu em listas da Helena Ferrante, ela falando sobre a Alba de Céspedes. E quando eu li o caderno Proibido, eu li até antes da Amiga Genial. Eu fiquei muito apaixonada, assim, eu li muito freneticamente, fazendo anotações e grifando muita coisa. Ele é em formato de diário, que é um formato que eu gosto bastante, mas não somente por isso, assim, a história é bastante envolvente e eu fiquei apaixonada tanto pela nossa protagonista, que é a Valéria, mas também a relação dela ali com a filha dela, a relação dela com a mãe dela, com o marido, com pessoas do trabalho. Então tem todo um ciclo ali de pessoas que cercam a Valéria que me deixavam bastante interessadas na leitura. E aí eu estou bastante ansiosa para ler o Na Voz Dela. Ele é
um livro um pouquinho mais grosso, eu não sei quantas páginas ele tem, mas eu já tinha visto que ele era um pouquinho maior, né, do que o Caderno Proibido. Mas enfim, gente, tô bastante ansiosa pra fazer essa leitura, né? Aqui tem um trechinho que fala assim: eu preferiria comer somente pão e azeite a ter de lavar pratos e ficar na fila. Não é verdade que fazer essas coisas esteja na vocação das mulheres. Elas as fazem quando é necessário e, sobretudo, para serem úteis e agradáveis aos homens. Assim como fazem muitas outras coisas por eles, quando amam, até as coisas horríveis e cruéis que eu fiz. Então, veremos aí como que vai ser esta leitura. Aí depois da Companhia das Letras, eu fui pra Mundaréu. Eu entrei pelo lado da Companhia das Letras na feira, já era um objetivo meu e acabou que a gente chegou por esse lado mesmo. Então a gente foi indo, né, do 59 ali, que na verdade era 60, né, a editora Aleph. Mas a gente começou pela Companhia das Letras e foi indo até o outro lado da feira, né. E aí a gente foi pra Mundaréu. Na Mundaréu, eu aproveitei pra comprar o Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor, traduzido pelo Antônio Cherchenesky, acho que é assim que fala, que é um livro que eu já li, mas eu tava lendo esse livro emprestado de uma amiga minha, inclusive era pra eu ter deixado o livro com ela hoje, acabei esquecendo, mas eu me apaixonei tanto pelo livro que eu falei pra ela: não vou te devolver o seu livro, vou ter que comprar outro pra você, porque eu preciso conversar com este livro, preciso marcar, fazer anotações, virar a página também, né, e eu não queria devolver o livro pra ela da forma lenta que eu deixei o livro. Sério, ele tá, tipo, todo, enfim, dobrado e tudo mais. E aí eu comprei esse, né, pra devolver pra ela. E comprei também, aproveitei pra comprar o Paradise. Paradise é o segundo livro traduzido da Fernanda aqui no Brasil, pela editora Mundaréu. Não sei nada sobre a história, assim. Eu costumo comprar muitos livros sem saber sobre a história, principalmente quando eu já conheço a autora. Então, no caso da Fernanda, eu gostei muito da escrita dela, eu gostei muito da forma que ela traz essa história de uma bruxa que morre num vilarejo e tudo que vai acontecer ao redor disso, sabe? Então, eu tô com bastante vontade de ler o Paradise. Eu vi menos gente falando sobre ele do que Temporada de Furacões, quando ele foi publicado, mas ainda assim, eu tô bastante engajada aí pra fazer essa leitura e de repente falar sobre eles dois por aqui. E aí eu fui, de lá, eu acabei abdicando de algumas coisas, porque, enfim, encontrei todos os livros que eu queria na Companhia das Letras, e aí já tava vendo umas outras coisas interessantes, então acabei desistindo de umas outras editoras e fui para a Autêntica. Na editora Autêntica, este livro aqui eu estou de olho há um tempo, que é o livro do Walter Benjamin, né, Rua de Mão Única, Infância Berlinense, 1900. Esse livro aqui eu comprei, né, paguei R$32,45, mais barato do que eu tinha achado ele online. E eu tava já de olho pra comprar por conta da minha pesquisa, né? Ele foi um livro que eu conheci ele em aula, então eu fiquei com vontade de ler o livro todo, depois de ter dado uma folheada. E aí eu aproveitei, né? Lembrei que ele sai pela Autêntica. O Rua de Mão Única, ele foi publicado também por uma outra editora, não vou lembrar qual, e aí esses dias eu tava visitando uma livraria em São Paulo, encontrei o Rua de Mão Única, mas não tinha o Infância Berlinense junto. E aí eu falei, bom, vou esperar mais um pouco, talvez comprar pela internet, mas acabou que eu achei. Ele foi traduzido e editado pelo João Barrento, né, e foi aí uma compra que eu fiz para estudos. Ainda na Autêntica, eu aproveitei para comprar um livro que também passei vontade na Flip, que foi o livro da Cristina Rivera Garza, vencedor do Prêmio Pulitzer 2024, né? O Invencível Verão de Liliana. Eu vi algumas pessoas falando sobre ele, se eu não me engano, a Babi Bonangelo leu a Cristina Garza e gostou bastante também. E aí eu fiquei... Nossa, ele tem vários prêmios, inclusive. Não somente o Pulitzer, né? Mas aqui atrás a gente consegue ver. Então eu fiquei assim, bom, quero ler esse livro. Confio muito no gosto da Babi também. E aí eu vi por alto também sobre o que se tratava um pouco a história, que aqui ela vai trazer sobre o assassinato da irmã dela. E aí foi um tema que eu fiquei bastante instigada, assim, pra conhecer. Ele foi traduzido pela nossa maravilhosa Silvia Massimini Félix, né? A Silvia traduz muita coisa do espanhol pra cá. E a Cristina, ela é do México, né? Então, está aqui este livro dela, né? O Autobiografia do Algodão eu também vi lá pela feira, mas acabei comprando só esse pra conhecer a autora primeiro. E aí de lá, da Autêntica, eu
tentei comprar um outro livro, que na verdade é um quadrinho, que a gente vai ler no Leia, que é A Diferença Invisível, mas a editora não levou, né? Eu já tinha visto na lista que eles não tinham colocado na lista, mas eu fui com a esperança de, bom, talvez eles levem, né? E acabou que eles realmente não levaram, então foi um quadrinho que eu não consegui comprar. E aí eu acabei indo, então, pra Relicário. Na Relicário, quis comprar um livro também, lançamento, que não foi levado, né? E então eu fui pra Dublinense. E aí eu comprei isso aqui, né? Agatha Christoph, a trilogia dos Gêmeos, né? Minha amiga também comprou esse aqui. Então nós temos aqui 3 livrinhos. Eles são vendidos também separadamente. E a gente tem então o primeiro, que é o Grande Caderno. Depois a Prova, que é o segundo. E por último, A Terceira Mentira, né? Esses livros, eles têm tradução do Diego Grando, né? Acho que isso eu acredito que sejam todos mesmo. E eu já tava querendo esses livros desde o ano passado, dei uma enrolada e acabei comprando agora na feira. E aí comprei os 3 de uma vez, né? Aproveitei e já veio na caixinha aqui do box. Bom, e na Dublinense, você comprando R$150 em livros, né, você ganhava uma eco bag. E eu ganhei essa eco bag lindíssima, bem grandona, da Bucha Micheta, né, tá escrito Mulheres Nascem Contadoras de História. Eu gosto bastante da Bucha, a editora Dublinense publicou já vários livros dela, preciso comprar mais, inclusive. Acabei não comprando nenhum hoje, porque eu já estava, né, com essa lista gigantesca. E eu ainda tenho um aqui em casa pra ler, que é o Cidadão de Segunda Classe. Este eu ainda não li. Então, o box, ele foi menos de R$150, mas eu acabei juntando ali com uma amiga pra poder ganhar a eco bag. Então, foi isso. Bom, e aí, falando em mimos, né, do ladinho da Dublinense tem a editora Estante, e eu aproveitei para comprar o Morra Amor, né, esse é um livro que estava na minha lista, já estava há um tempo, já fazia algumas feiras que eu via esse livro, e também naquela, né, compro, não compro, mas agora vai sair o filme com o Robert Pattinson, né, o famoso Edward aí, pra nós, Geração Crepúsculo, e a Jennifer Lawrence, que é a querida Katniss de Jogos Vorazes. E aqui tá até com adesivo do filme. E você comprando o livro, você ganhava 2 ingressos para assistir o Morro Amor, que estreia essa semana. Eu falei, bom, não vou perder essa oportunidade, né? Já ia comprar de qualquer forma, mas ganhei aí, então, os ingressos. A tradução foi feita pela Francesca Angiolillo, não sei se é assim que fala o sobrenome dela, né? Eu nunca li nada da Ariana Harvitz, ela nasceu em Buenos Aires, e isso é tudo que sei sobre ela, né? Essa argentina aí que traz esses livros. E eu gosto muito dessa capa da Estante, em que eles rabiscam, né, aqui o rosto. Tem também a Débil Mental, que tem essa mesma vibe. E foi lançado um outro dela, agora não vou lembrar o nome, mas vou colocar a capa dele por aqui. Bom, depois da Instante, eu fui pra Fósforo, né? E comprei o Macala. Gente, esse livro aqui eu tava procurando há um tempo já em algumas livrarias e eu não tava encontrando, né? Não tinha, não tem em toda a livraria. E eu também não queria comprar online, né? Enfim, tenho evitado comprar livro online, até porque estou comprando já muita coisa aqui na feira, né? E eu faço realmente este acúmulo pra acabar comprando com um desconto maior. E aí esse é um livro que eu já estava muito preocupada, esperando que a Fósforo levasse, e tinham poucas unidades por lá, que é uma Macala da Luciane Aparecida. Ele tem essa capa aqui que é bastante bonita, né? Traz aqui uma arte de Marc Ferrez, Mulher Negra da Bahia, 1885. No outro lado também, né? E a Luciane Aparecida é uma escritora que eu gosto muito, mas até agora eu li somente Mata Doce, né? Que é um livro, é um romance dela, né? E aqui a gente vai, né, na Círculo de Poemas, esse selo de poesia da Fósforo, a gente vai ter então os poemas da Luciane. Então eu já estou com vontade de ler, já queria pegar agora pra começar. Ele é bem curtinho, né? Tem aqui, acho que 11 poemas. Mas enfim, eu tava de olho nele há um tempo e consegui comprar. Da Fósforo, eu só tinha colocado este na minha lista. Porém, a Fósforo colocou alguns livros numa super promoção a partir de R$15, gente. Eu nunca vi livro da Fósforo por R$15. Tinha livro de 15, 20, 30.
Então, eu fui dar uma olhada, né? E encontrei esta belezinha aqui. Era, tipo, o único que eu achei por lá. Então, se você for na feira, não sei se você vai encontrar. Ele tá com um pequeno defeitinho aqui, parece uma cola, sabe? Que caiu. E eu não importo, gente. Eu compro livro até de sebo, né? E paguei R$ 20 nesse livro, né? Que é bem mais caro. Se chama, né, Até Onde Chega a Sonda, que são os escritos prisionais da Patrícia Galvão, a nossa Pagu, com a organização da Silvana Gerra. Gerra ou Gerra? Então, na hora... tem até uma marca-página aqui, ó. Na hora que eu vi, eu já segurei pra não perder esta oportunidade. Então, tive que acrescentar aí na minha lista. Não estava na lista, mas acabei comprando. Bom, e depois da Fósforo, eu fui pra Ubu, que fica no mesmo grupo ali da ilha. E o livro que tava na minha lista era só um mesmo, né? Até dei uma olhada em outros títulos, fiquei interessada em outras coisas, mas já tinha cometido aí esta compra com o livro da Pagu. Então, eu comprei só um mesmo, que é A Terra da... Gente, difícil comprar, difícil abrir os livros assim na hora. Valorizem a blogueira de vocês, porque... Enfim, A Terra Quer, do Antônio Bispo dos Santos. Esse livro aqui eu conheci através... na verdade, já tinha visto esse título, né? Já conhecia. Porém, eu fiquei com muita vontade de ler quando um clube aqui de Guarulhos leu este ano, né? O Único. É um clube que eu já participei uma vez, a gente leu Mariana Salomão Carrara juntos. E aí teve um mês que eu, infelizmente, não consegui participar, mas eles leram A Terra Dá, A Terra Quer, e eu fiquei nessa de, tipo, quero ler, né? Acabei não indo atrás, mas fiquei bastante interessada. Olha, tem um marca-página, um card, né? Grandão aqui, olha que bonito. Não tinha visto, né? Porque tava fechado o livro. Semeei as sementes que eram nossas, e as que não eram nossas. Transformei as nossas mentes em roças e joguei uma cuia de sementes. Acho essa capa bem bonita, assim. Eu nunca li nada do Antônio Bispo dos Santos e vai ser minha primeira vez aí com essa leitura. Então, quando eu ler, eu digo aí o que eu achei. Bom, esse aqui foi uma indicação lá na editora Patois, que foi da onde eu fui logo em seguida, que é o Nem Sinal de Asas, da Marcela Danté. Não sei se fala Dantes ou Danté, né? Tem uma acentuação. Foi finalista, né, do Prêmio Jabuti, do Prêmio São Paulo também. E eu vi a Catarina falando sobre esse livro, vou colocar o arroba aí da Catarina. E eu fiquei bastante interessada, ela falou muito bem, assim, tanto desse quanto o outro livro da Marcela, O Vento... Gente, me fugiu agora. E aí eu fiquei em dúvida até entre os dois, mas eu acabei pegando esse aqui, o Nem Sinal de Asas, né? Eu já tinha visto essa capa algumas vezes, mas eu não sei muito bem, assim, do que se trata. A Marcela, ela é de Belo Horizonte, né? Ela tem também uma coletânea de contos pela editora Patois, chamada Sobre Pessoas Normais, que foi semifinalista do prêmio Oceanos, né? E esse é o primeiro romance da Marcela, e aí eu quero ler. Espero também me emocionar e gostar dessa leitura. Gente, não acabou ainda, meu Deus, a pilha já tá ficando gigante aqui. Aí depois disso, eu fui pra Editora Moinhos. Na Editora Moinhos eu comprei 2 livros. Bom, será que eu... não vou abrir agora, gente, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas na Editora Moinhos eu comprei o Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampuero. Esse livro aqui já tá na minha lista, ó, faz muito tempo. Ele tinha esgotado e aí ficou caríssimo. Eu lembro quando a gente fez o primeiro semestre do Leia Mulheres Guarulhos, em 2023, a gente pensou em colocar esse livro aqui, mas, enfim, tava mais de R$ 100, né, por ser um livro difícil de achar ali, a gente não tinha em livrarias. Mas saiu, então, né, a Editora Moinhos trouxe novamente esse livro pra gente, com a tradução da Silvia Massimini Félix, mais uma vez. Ela, inclusive, traduziu também esta outra belezinha que eu comprei lá também na Moinhos, que é o Miséria, da Dolores Reyes. A Dolores, ela escreveu o Come Terra, que é um livro que eu gostei muito, e eu ainda tô pra falar sobre esse livro por aqui, porque eu comecei a assistir a série, mas eu não continuei. Então, talvez eu finalize essa série aí e
traga esse tópico pra cá. Mas eu gosto muito do Come Terra. Miséria é uma personagem que a gente conhece lá no Come Terra, é o nome de uma personagem, então imagino que aqui a história dessa personagem vai ser explorada um pouco mais. E o Rinha de Galos, né, assim como Miséria, eles trazem um pouco aí do terror, do horror latino-americano, na verdade. A Dolores, ela é argentina, enquanto a Maria Fernanda Ampuero, ela é do Equador, né, terra aí de Mônica Orreda, que eu gosto muito também. E eu li Os Sacrifícios Humanos, né, na última feira que eu fui, não sei se foi da Unesp ou da USP mesmo, eu fui atrás do Rinha de Galos, ainda não tinha, e aí acabei comprando Os Sacrifícios Humanos, e eu amei. São contos, né, diferente da Dolores, que é um romance. Aqui a gente vai ter contos de horror, e não teve um conto do Sacrifícios Humanos que eu não amei, assim, simplesmente amei. Comecei e terminei o texto, assim, tipo, meu Deus, o que é isso, sabe? Então, espero encontrar mais aqui dessa beleza ou na verdade, dessa feiura aí que a Maria Fernanda Ampuero nos mostra do mundo. É muito bom, cara. Nossa, gostei muito do Sacrifícios. Enfim, dá até vontade de reler já. Depois disso, as minhas amigas, inclusive, neste ponto, elas já tinham ido sentar, comer, já estavam tipo, vamos embora. E eu já tava quase acabando as minhas comprinhas, né? Mas eu precisava finalizar minha lista, porque uma lista é uma lista, ela vai ser seguida. E eu queria muito comprar esse livro aqui, que é um livro que também já deixei passar algumas feiras, falando que ia comprar, não vou comprar. Mas esse ano, novamente, eu entrei em contato com o Pode o Subalterno Falar, e aí eu não vou saber pronunciar o nome desse autor, eu só vou dizer o Spivak. Foi na editora da UFMG, né, da universidade, que eu comprei esse livro. E esse livro eu entrei em contato novamente numa aula também esse ano, então eu fiquei bastante instigada, pensando, né, em como trazer ele para minha pesquisa, e decidi dar uma lida no livro do Spivak. E aí, finalizando os livros do Leia Mulheres, né, porque eu falei de alguns lá no começo, e aí aqui eu tenho mais um, que é da editora 34. Nossa, a editora 34, eu achei um pouco difícil de achar os livros lá. Eu não sei se é porque eu acho as capas todas muito parecidas, tipo, eu acho bonito esse padrão, assim, da editora, mas fica muito difícil de encontrar no balcão. Mas aí eu me informei lá, e uma moça muito educada me falou, olha, literatura russa fica naquele canto ali. E então eu consegui achar o Meninas, da Lyudmila Ulitskaya. Esse livro aqui, ele tem tradução de Irineu Franco Perpétuo, e ele é um livro de contos, né? São 6 contos apenas, e a gente selecionou como a literatura russa aí que vai entrar pro Leia em 2026, né? Ele faz parte da coleção Leste, da editora 34. Eu não conheço nada sobre essa escritora, eu só sei que ela é russa, mas tô interessada em fazer essa leitura, né? Eu esqueci de falar alguns tradutores, eu acho que ao longo desse processo, mas aí teremos notas do editor aqui no vídeo. Pode o Subalterno Falar foi traduzido pela Sandra Regina Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa e André Pereira Feitosa, tá? Bom, e aí, dito isso, tinha finalizado aqui as minhas comprinhas, acabei voltando na editora Aleph, que tava lá no começo. Lembra quando eu falei da Companhia das Letras? Pois é, a editora Aleph tava na frente deles. E aí eu voltei pra ver se eles tinham levado os livros que eu queria ler da Úrsula, e não tinha, né? Eu andei. Eu tava ali no número 2, eu voltei pro número 60. E não tinha levado, né? O sinal de internet é um pouco ruim lá. E então também ficaria ruim pra eu pesquisar, acabei preferindo ir até lá. Então, como eu não encontrei o livro que eu queria da Úrsula, eu me dei o direito de voltar na Relicário, que eu já tinha dado uma passada lá pra procurar o livro da Sophie Calle, que eles não levaram, né, por ser um lançamento. E eu comprei o A Porta Aberta do Sertão, Histórias da Avó Geralda. Eu conheci esse livro, assim, dando uma olhada mesmo no catálogo da Relicário, não vi ninguém falando sobre essa leitura ainda, mas eu fiquei muito interessada, assim, né? Ele tem aqui uma proposta bastante instigante, vou ler pra vocês. No noroeste de Minas, nas margens com Bahia e Goiás, mora uma senhora que emana forças por todo o cerrado. Sua casa não tem televisão. A sala é cheia de camas. Em uma das paredes, o olhar do quadro de um boi questiona a humanidade. O número de pessoas que passam por lá em apenas 24 horas é incontável.
E todo ano, no mês de julho, mais de 80 caminhantes pousam uma única noite no quintal dessa senhora, a avó Geralda, para ouvir as histórias de um recorte de sua vida. Eu achei essa sinopse muito boa, né? Eu gostei bastante, né? Ele é um livro que tem uma organização. Aqui, né, a gente tem como autora Geralda de Brito Oliveira, Islana Cano e Renata Ribeiro. Então, eu imagino que seja um livro de memórias aí da dona Geralda. Posso estar supondo coisas, né? Vou até abrir para dar uma folhada nele. Mas eu gostei muito dessa capa. Ela me lembrou bastante Grande Sertão Veredas, e aí eu não sei o quão proposital é isto, né? A gente tem, então, aqui não é Minas, né? A gente vai ter Bahia e Goiás, então uma outra região. Mas é isso, né? A avó Geralda aqui, ela vai ser essa figura que vai trazer essas memórias. Eu gosto muito de ler e estudar sobre memórias, então, quando eu conheci esse livro, eu coloquei imediatamente na minha lista. Mas ela já tava gigantesca, então por isso que eu fui deixando mais pro final. Mas não me arrependo de ter comprado, gente, pelo contrário. Ele é muito bonito, tem algumas ilustrações aqui também. Eu não consegui folhear ele lá, acho que até por isso que acabei comprando também, porque na verdade eu ia lá pra dar uma olhada e ver se eu realmente, né, ia querer levar o livro, mas ele tava lacrado, não pedi pra abrir também, acho que em feira, assim, é meio complicado, né, porque os livros precisam ser organizados, armazenados ali, então eu só decidi comprar de uma vez mesmo. E, enfim, tô curiosa pra saber mais sobre a vida da avó Geralda. E por último, eu não tinha comprado nenhum quadrinho, eu não coloquei nenhum quadrinho dessa vez na minha lista, simplesmente por falta de organização minha mesmo, né? Eu dei dicas aqui de como se organizar para a feira da USP, mas eu acabei deixando, e eu faço isso propositalmente, até porque, como vocês já viram, a minha lista é grande. Então eu acabei não olhando a lista da Veneta, por exemplo, Pipoca Nanquim, a da Mino, eu passei o olho, mas tava em busca de um autor específico que não tinha mais outros títulos dele. Mas acabei dando uma passadinha, né, nessa que eu fui da Aleph, voltei ali. Passei, então, e comprei essa HQ aqui da Mino, que se chama Cais, da Janaína de Lua e do Pedro Coriaco. Gente, eu já conheço o Raya ou Aya, que, se não me falha também a memória, é dos dois também, né, da Janaína de Luna e do Pedro, mas eu não tenho certeza agora, ou se é só do Pedro, ou se é só da Janaína, enfim, né, mas dei uma olhada, assim, por cima, e fiquei com vontade de ler, tava com preço muito bom também, se eu não me engano eu paguei R$17,90 ou R$18,90, e comprei, então, esta HQ. Bom, encerramos. Não sei nem o que falar mais, acho que falei demais, muitas coisas compradas. Mas é o que eu já falei aqui outras vezes, né, quando eu fiz um unboxing da feira da Unesp também. Essas feiras com 50% ou mais de desconto, elas valem muito a pena pra quem lê bastante, pra quem gosta de aproveitar promoções, pra quem espera, por exemplo, a Black Friday da Amazon e mora aqui em São Paulo, ou até quem não mora também, né, porque algumas editoras fazem as promoções pelo site. Eu acho que essa feira compensa muito, né? Eu fiz o cálculo antes de ir, assim, e eu vi o quanto eu economizaria comprando os livros pela feira e não pela Amazon, e é uma diferença muito grande, assim. Então, é o que eu tenho feito, né, nesses últimos anos, que é deixar pra comprar ou em livrarias que eu tô visitando, que eu gosto muito em São Paulo, ou eu realmente acumulo e compro agora no final do ano, né? Na USP eu sempre compro um pouquinho mais do que na feira da Unesp. Não sei se vou na próxima feira da Unesp, eu acredito que não, porque eu já tô com muita leitura acumulada aqui em casa também. Mas eu acho que é isso, assim, faz parte do processo de ser leitor também ter muitas opções em casa, né? Eu costumo, de certa forma, organizar as minhas leituras, mas ao mesmo tempo gosto de me sentir livre, assim, pra escolher e ter diversidade no meu catálogo aí de livros em casa. E aí aqui tem HQ, tem ficção, não ficção, tem conto, tem poesia, tem romance, tem horror, tem de tudo um pouco, assim, do que eu gosto. E eu vou ler aí ao longo, né, do próximo ano. Tá bom? Então, acho que pro vídeo de hoje é isso. Falei bastante coisa já. E se você ficou interessado em ir para a Feira da USP, não esquece de checar o último vídeo em que eu dou algumas dicas, falo um pouco mais sobre a feira e faça a sua listinha. É muito importante, porque, como vocês viram, com uma lista, eu ainda consegui fugir da lista. Imagine se você chega lá sem lista, você vai parar no primeiro stand e querer comprar 30 livros. É isso e até mais. Tchau!